Altamira, Pará, 8 de maio de 2023. São 15 horas e 6 minutos. Muita irradiação solar. Estamos aqui na zona urbana de Altamira e existe uma espécie arbórea, o tamarindeiro, que está fornecendo 100% de sombra. Olha a diferença. Asfalto a pleno sol. E na vizinhança nós temos a projeção da copa do tamarindeiro. Que bênção! 100% de sombra. Aqui existe uma sociedade com um tipo de acácia, mas o tamarindeiro oferece 100% de sombra no asfalto. 100%. E olha a diferença lá na periferia, de muita luz solar. Esta árvore, ela foi plantada num canteiro com a largura, podemos dizer, ideal para garantir a vida, a sobrevivência das espécies arbóreas na zona urbana de Altamira, Pará. A umidade relativa do ar é excelente debaixo desta árvore. E eu não sei o nome da rua, mas o tamarindeiro fica próximo a essa parede aqui, ó, que tem esse nome, Interligue. Então, se você quiser fazer um teste, venha meio-dia, 10 horas, 2 horas, 3 horas, 4 horas da tarde, fique aqui debaixo, próximo da Interligue. Fique debaixo desse tamarindeiro. Um dia de sol, como hoje, é isso? Chama-se céu de brigadeiro, né, assim? E venha fazer um teste. Você, morador de Altamira, você comerciante, você que trabalha em instituições do Ministério, do Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, venha fazer um teste. Venham vocês que moram aqui em Altamira e fique debaixo desse tamarindeiro a este horário de maior insolação, para sentir a diferença. E a própria natureza, o que Deus criou, vai nos ensinar que nós devemos arborizar Altamira. Aqui nós temos outra espécie arbórea. Aqui é o jambolão, chamado jambolão, que tem uma boa formação de copa densa, um sistema radicular robusto, e que a árvore na base deve estar livre. Essa aqui está livre em parte. 70% da árvore está livre na base, mas é necessário deixar 100% desta árvore livre na parte da base, com solo em condições de receber as águas da chuva. Aqui a sensação térmica é excelente e não há necessidade de se gastar tanto na conta de energia durante o mês ou durante o dia com ar-condicionado ligado. Olha aí a diferença. A calçada sem árvore. Olha só a quantidade de sementes que nós temos neste tamarindeiro. Graças a Deus. É só trazer a juventude, os universitários, os funcionários
do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, toda a sociedade, taxista, toda a sociedade colher as sementes dos tamarindeiros e preparar mudas. Olha aqui, ó. Nós estamos vendo aqui, ó. Esse tamarindeiro, ele está repleto de vagens, que é uma leguminosa, e a quantidade de mudas que dá para se produzir dessa espécie é muito grande. E se existirem outras árvores que de certo que estão produzindo semente, a espécie do tamarindeiro, temos condições de formar uma quantidade ótima em termos de número para arborizar Altamira. O tamarindeiro é uma leguminosa arbórea, já otimiza o ciclo do nitrogênio no solo, porque a árvore, através da sociedade com bactérias nitrificadoras no sistema radicular, ela capta o nitrogênio atmosférico e disponibiliza através das nitrobactérias no sistema radicular. E não é necessário adubar essas espécies arbóreas, as leguminosas, com nitrogênio, com ureia. É uma coisa interessante. A largura desses canteiros centrais deve ser no mínimo essa largura, e gramado, o solo ficar permeabilizado em condições das águas da chuva vir infiltrar. Outro tamarindeiro, é necessário fazer um grupo de voluntários para retirar a erva de passarinho que nascem ou que nasce nestas árvores. Mas o tamarindeiro está aqui cheio de sementes em condições de ser só colhidas e se fazer a propagação utilizando a semente, formando mudas. Olha aqui, outro espaço. Por que não ocupar este espaço plantando outra espécie arbórea? E aí nós trocamos as árvores, infelizmente. O que aqui fazemos por calçada que impermeabilizam o solo urbano. Então a gente observa aqui, ó, outra tomada, o canteiro central na largura. Essa largura é adequada, mas é necessário ajudar o solo urbano, plantando, intercalando grama com amendoim forrageiro. E aqui nós temos uma espécie arbórea que é o nim. E na presença de solo natural sem calçada, a árvore desenvolve-se com toda a sua exuberância e todo o seu vigor, e proporciona esse microclima que deveria, todas as ruas de Altamira, deve ter essa estrutura vegetal arbórea que Deus criou, que são as árvores, fornecendo ar úmido, ventilação, corrente de vento saudável e quebra-vento natural. E aqui nós observamos o que? Outra espécie arbórea, que é o nim, com todo o seu vigor, a sua robustez. E essa robustez fornece a riqueza de uma cidade, que é cidade arborizada. E imaginemos o contraste que é a calçada a pleno sol, como nós estamos vendo aqui. Não basta, não é suficiente somente esta sombra que é oferecida por estes pés de nim, por estas árvores. Nós necessitamos completar a arborização.
Existem essas árvores aqui dando sombra localizada, mas acontece que, olha aí, toda essa área de calçada exposta à incidência de luz solar promove a geração de calor e radiação de calor, o que arremessa as nuvens para as partes mais altas da atmosfera e reduz o regime pluviométrico a cada mês na zona urbana de Altamira, Pará. Aqui a gente está no clima árido ou semiárido. Olha aí a calçada. Essa parede aqui deveria ser compensada com arborização, porque essa parede lateral ela contribui para o aquecimento da zona urbana de Altamira, porque é natural, é necessário, né, se construir as paredes, mas acumula calor, reflete calor e gera calor durante a noite. É por isso que Altamira durante a noite é muito quente. Para compensar essa parede que gera calor, é simples, é só quebrar a calçada e arborizar como é conveniente. E nós observamos aqui um desenho que tem uma boa proposta de calçada intercalada com gramado, que deve ser essa proposta, calçadas intercaladas com gramado, mas falta o outro componente, que é o componente arbóreo. Imaginemos se esta calçada tivesse aqui uns pés de tamarindeiro, nim, jambeiro, mangueira, a situação seria outra, porque de manhã, de certo que existe esse gramado, mas de manhã, essa cor desse muro é uma cor que acumula muito calor, isso aqui esquenta. E no processo de aquecimento, esse muro vai liberar calor para a parte interna da residência. Não é assim? E se tiver, ou se existissem árvores aqui, quem mora nessa residência, na parte interna, é claro, vai ter menos despesa com energia elétrica, porque não há necessidade de estar ligando o ar-condicionado como nessa situação que nós vemos aqui. Há necessidade de arborizar aqui, ó, essa calçada, porque ela é larga, tem espaço, em cima não tem rede elétrica. E até mangueira pode plantar aqui, que mangueira não vai derrubar muro. O que derruba a economia de uma cidade na envergadura de Altamira é esse espaço urbano desprovido de arborização. Isso é que tá e vai destruir a economia. Olha aqui, ó, à frente nós temos gramado. A palmeira, ela compõe a estética do paisagismo. Aqui nós temos a palmeira, que compõe a estética do paisagismo, só que a palmeira não tem a eficiência de evapotranspiração que, graças a Deus, as árvores possuem. É necessário, em plena zona urbana, utilizar espécies arbóreas. Podia intercalar, né? Podia plantar uma espécie dessa, uma palmeira, no centro e nas laterais árvores, ou então plantar somente árvores, porque a palmeira ela monopoliza todo o volume de água que é retirado do solo na sua estrutura. E a árvore, ela tem uma capacidade maior de trazer a compatibilização de ganho e de perda de água no solo através das raízes e refrigera melhor o ambiente de zona urbana. E aqui nós temos essa calçada que
infelizmente, não possui arborização. A irradiação da luz do sol é muito forte porque a superfície é branca, irradia muito calor. A cor branca irradia mais calor do que armazena calor na superfície. No entanto, ao irradiar calor, gera aquele efeito de reflexo, de espelho da luz do sol no meio ambiente. É necessário compensar essa geração de calor por conta desta parede com a arborização desta calçada. E infelizmente a visão econômica ela sobrevaloriza a proposta de fazer calçada na zona urbana. Há condições de se reverter este quadro, basta colocar a mão na consciência, né, como diz na linguagem popular, e arborizar essas calçadas. É um bem que é feito para todos. O proprietário ou o condutor deste veículo, quando vir usar esse veículo, olha o calor que está aí dentro, e dá preferência à estrutura vegetal para refrigerar o ambiente externo na zona urbana do que cobertura metálica ou telha de fibrocimento, porque as árvores têm uma capacidade de refrigerar o ar maior do que telhado. E na zona urbana nós precisamos de árvores, porque a tendência daqui para frente é aumentar, é agravar. As temperaturas vão ficar mais altas, principalmente aqui em Altamira, porque está a 3 graus de latitude. E com a construção da barragem de Belo Monte, o curso, a movimentação de correntes de vento sobre a superfície da água do rio Xingu, essa movimentação diminuiu, e isso trouxe um reflexo negativo para o microclima urbano ou macroclima regional. O manejo do solo, a cobertura vegetal do solo é responsável pela alteração do clima, do microclima local, regional e global. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos. Vamos ficar com o Salmo de número 1, graças a Deus. Macapá, Amapá, dia 10 de abril de 2023, 10 horas e 23 minutos. O efeito de solo urbano impermeabilizado, que recebe a incidência da luz do sol e promove o aquecimento do ar, trazendo um microclima que é desagradável e com sensações térmicas que trazem incômodos à sobrevivência do ser humano na zona urbana. E observemos algo: a cor que é pintado este piso é uma cor escura, e geralmente essas cores de tonalidade mais escura, essas cores, ao receber a luz do sol, armazenam mais calor do que refletem calor. Para se ter uma ideia, a cor escura ela absorve 98% da luz, ou seja, do calor do sol, e libera apenas 2%. É necessário entender o seguinte, que durante o dia
a calçada recebe a luz do sol, a superfície fica super quente, libera calor para a estrutura, para a residência, e com isso nós temos também muito muro que absorve calor. Esse calor deveria ser compensado com uma cerca viva aqui. A cerca viva, ela vai diminuir o excesso de calor no microclima local, na zona urbana de Macapá. Aqui existem algumas espécies vegetais, mas isso aqui ainda não é cerca viva. E fazer a intercalação de gramado com calçada e fazer a implantação de árvores de porte baixo, porte médio nesse estacionamento. Nós temos aqui uma alternativa, que é este telhado biológico. Buganvília é uma boa alternativa, só que é necessário fazer outros arranjos, evitar colocar a brita como está colocado aqui, pois aqui já tem muita superfície de solo urbano impermeabilizado, e esta brita vai absorver o calor do sol, vai armazenar, vai liberar calor em excesso, e as plantas, elas fecham os estômatos quando há excesso de calor, para evitar morte. Quando chega no ponto de murcha, o ponto de murcha extremo, quando está muito quente o solo e o microclima, a planta, para não morrer, fecha os estômatos. Com isso, deixa de fazer a fotossíntese e elaborar a seiva bruta e produzir a seiva elaborada. Nesse processo de produção de seiva bruta e de produção de seiva elaborada, que as plantas vão prosperar, vão frutificar, vão produzir flores, e esse excesso de calor local vai trazer consequências para a ecofisiologia dos vegetais. Então é necessário a gente entender que quanto mais solos impermeabilizados, quase 10h30 da manhã, olha a chapa. Isso aqui é chapa mais do que quente. Isso aqui é que durante a noite esse calor é transferido para as residências, e eis aí as causas de se estar ligando muito ar-condicionado nas cidades, principalmente no nosso país. País de clima tropical, graças a Deus, que é quente e úmido, mas acontece que o nosso Deus criou o sol, mas nosso Deus não criou o deserto. Quem criou o deserto foram os homens ao longo da história. Aquele deserto de Saara foi criado pelas civilizações passadas, e hoje a gente não aprende, a gente esquece. Imagens de satélites descobriram que no deserto do Saara existiam cidades, ruas, e segundo a história. Bem, a palmeira ou as palmeiras é a regra que existe não só em Macapá, mas como nas cidades do Brasil. Infelizmente a palmeira foi implantada num solo urbano impermeabilizado, em calçada. Foi feita essa estrutura aqui, essa caixa de pavimentação, e a tendência dela é morrer, porque não suporta. As águas da chuva não infiltram no solo urbano o suficiente para irrigar as plantas naturalmente com as águas da chuva e garantir a sobrevivência dessas espécies vegetais.
é necessário entender que numa cidade como Macapá existem muitos casos semelhantes a este. São várias áreas, na zona urbana, na frente das casas, no fundo, que essas áreas são pavimentadas em excesso, infelizmente. E que desenvolvimento é esse, que progresso é esse que se chama, abre aspas, regressão ecológica, fecha aspas. Essa é uma referência, uma citação do Odo Primavera. Ele escreveu aquele livro Manejo Ambiental Agrícola, da editora Ceres. É interessante todo brasileira adquirir este livro e entender que a tecnologia, ela não pode substituir os reguladores naturais que estão desativados no meio ambiente. A tecnologia pode potencializar a economia, evitar a fome, o desemprego, a crise socioambiental, se os reguladores naturais, a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, estiverem ativados, estiverem implantados nos seus respectivos locais. Então, graças a Deus, ficamos com o Salmo de número 19. Agradeço a atenção aqui. Quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. A Secretaria de Meio Ambiente aqui dos municípios, do estado, da capital, de Amapá, Macapá, devem trabalhar com educação ambiental, não é só na zona urbana, a zona rural. As enchentes, as causas das enchentes começam na zona rural. Rios assoreados, mata ciliar sendo cortada, a vegetação das nascentes também sendo cortada, áreas de restinga no litoral brasileiro sendo cortado para se urbanizar, se corta a vegetação endêmica de restinga e se faz urbanização de uma forma até criminosa, né, que é crime ambiental, os manguezais sendo invadidos com hotéis, com pousadas, isso é incorreto. E aqui a mata ciliar em Macapá, do Rio Amazonas, na frente do Rio Amazonas, no município, em Macapá, muitas áreas de mata ciliar. Essas áreas foram ocupadas indevidamente pela população. O poder público precisa ir à frente, ou seja, antes das pessoas irem para essas áreas, ou se forem, o poder público precisa evitar, de uma forma pacífica, é claro, que essas pessoas venham ocupar a área de mata ciliar. Aqui mesmo houve vendaval, nessa localidade, e à esquerda, aqui à esquerda, existe mais mata ciliar, protegendo o Rio Amazonas, enquanto que essa parte do lado direito, o vendaval foi otimizado, porque a mata ciliar que fica de frente a um canal que tem aqui no Rio Amazonas. Esse canal fica aqui de frente ao bairro do Pacoval. Na frente desse canal, a mata ciliar que existia foi cortada. E se Macapá continuar, o poder público não tomar uma atitude pacífica, evitar as pessoas construírem casas em áreas frágeis, a tendência é ficar crítica a situação, pois os vendavais são sinais que a natureza já está cobrando a fatura. Telhados foram arrancados e à frente do Rio Amazonas não tem mata ciliar, muita calçada, muito asfalto. Aquela fortaleza precisa ser revegetada, se fazer áreas ali tipo reserva florestal. É necessário um grupo multidisciplinar para revegetar, implantar quebra-vento arbóreo na orla do Rio Amazonas e também no litoral das cidades brasileiras. Graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos.
Estamos aqui em Macapá, Amapá, dia 16 de fevereiro de 2023. Dia 3 de novembro de 2022 eu vim aqui, graças a Deus, e fiz um vídeo desta mesma árvore. Voltei aqui, graças a Deus, para fazer uma reavaliação da nova fase que esta árvore está passando. E aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Dia 3 de novembro de 2022, eu passei aqui e procurei com a vizinhança o nome popular, o nome científico desta árvore, e ninguém soube informar. Na época existia uma boa perspectiva de frutificação desta árvore, e graças a Deus eu estou comprovando hoje, dia 16 de fevereiro de 2023, com a queda dos frutos desta árvore. É lamentável esse fato, pois devido à falta de um trabalho de educação ambiental na zona urbana, as pessoas passam por cima das sementes de uma árvore dessa aqui, a gente observa, amassam, destroem todo o potencial genético de sucessão desta árvore. Então a gente observa debaixo da árvore tanta semente aqui, e não há uma mobilização das pessoas para que se colete essas sementes para produzir mudas desta árvore, que é excelente para se fazer arborização na zona urbana. Vocês estão observando que dossel denso, uma boa estrutura de copa, e a movimentação do vento é harmoniosa, porque a árvore é um quebra-vento natural que Deus criou, aonde reduz a velocidade do vento em torno de 40% e forma um microclima úmido e faz o sequestro de gases de efeito estufa, o sequestro do carbono, que vai provocar o aquecimento global. E aqui Deus me deu a ideia, eu coletei essas sementes. Eu vou fazer, graças a Deus, preparar umas mudas desta espécie e deixar aqui com os familiares. Alguns têm sítio, ou propriedade rural, fazendinha, e alguns moram na zona urbana para fazer a propagação dessa espécie. E já temos os saquinhos de polietileno, o substrato para plantar essas sementes. Mas acontece que infelizmente é o mesmo perfil. A árvore está blindada com calçada. Aí nós estamos percebendo que o sistema radicular está sendo comprometido pela calçada, apodrecendo o tecido das raízes aqui, ó. E infelizmente no nosso Brasil, essa é a média de manejo de árvore na zona urbana, porque uma árvore dessa, ela tem todas as características de uma espécie propícia para trazer sombreamento na zona urbana e diversos benefícios. A interceptação das águas, das chuvas, através das folhas, dos galhos, a infiltração harmoniosa desta água no solo urbano. E aqui em Macapá, em julho do ano passado, houve um vendaval e algumas casas foram destelhadas.
As árvores impedem a formação de vendavais e também impedem a formação de enchentes. Agora, dessa forma, a árvore vai tombar e todos os serviços ecológicos que ela está prestando no presente momento, eles vão ser eliminados, vão ser suprimidos pelo próprio homem. Isso aqui é uma tristeza, viu? Quantas árvores poderiam ser produzidas? Quantas sementes existem aqui? Quantas sementes? Interessante, as pessoas passam. O veículo não tem coragem nem de varrer a calçada, bastava varrer. Aí as sementes estão tudo estouradas, né? Tudo destruída. Isso, aqui a gente vê todo tipo de pessoa de diversas faixas etárias. E é necessário se dar um basta no nosso país de tanta morte. De pessoas que morrem, jovem, criança, a família inteira. Esses dias morreu uma família, pai, mãe e a criança. Olha aí, ó. Essa espécie aqui, ó, já assinaram o atestado de óbito. Plantaram a espécie. Isso aqui é Maxarimbé. É uma espécie endêmica da região norte. E essa planta, ela é exigente em solo de boa fertilidade natural. Tanto é que o solo que tem muito Maxarimbé lá na região da Transamazônica é sinal de fertilidade natural. Mas olha aí a calçada. A calçada vai suprimir a espécie arbórea. E lá na frente é do mesmo jeito. Vamos chegar aqui, se aproximar. Essa espécie não é diferente, o trato errado. Ela está suprimida embaixo com essa caixa de concreto armado. Isso aqui não vai para frente, isso aqui vai morrer. E a calçada sem árvore, muita calçada sem árvore. E esta árvore fizeram uma prisão para a mangueira, essa caixa de concreto. Então essa ideia é uma ideia totalmente equivocada, né? Sim? Que esta árvore, ela vai perecer, ela vai sucumbir. E vocês estão percebendo que aqui, ó, já está rachando. Isso aí é a força de desenvolvimento do vegetal arbóreo. E olha só, ela além de produzir sombra, reduzir o calor em zona de linha do Equador, produz também fruta, né? A manga. E do outro lado, calçadas, ou calçada com poucas árvores. Quando o vento desloca numa cidade dessa, na linha do Equador, com excesso de solo impermeabilizado, muito asfalto, muita calçada, o asfalto escuro, a luz bate sobre a superfície escura e aí aumenta a intensidade de calor. É necessário que nós venhamos acordar, porque muitos estão dormindo e o poder público também, e enterrando, sepultando pessoas por causa desta dormência, essa omissão de colocar em prática o que o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 preconiza. Nós devemos trabalhar em sistema de mutirão com toda a sociedade para manter e construir um meio ambiente saudável. Olha aqui, ó, essa palmeira não é diferente. A palmeira está num processo de morte. A calçada blindada, uma liga de cimento, a outra aqui do mesmo jeito. E o pior é que nessas cidades tem Universidade Federal,
de agronomia. Tem IFE também, né, que trabalha com os cursos técnicos de agroecologia e curso técnico de meio ambiente. É preciso a gente acordar também os jovens. As universidades federais, estaduais, públicas, os IFES devem colocar os jovens na rua para poder arborizar as cidades e fazer duplas para visitar conselhos comunitários e ministrar palestra dentro dessa perspectiva de se arborizar a cidade, de fazer o ordenamento territorial urbano, de ter um trato amoroso com o solo, tanto na zona urbana como na zona rural. E a tecnologia, ela pode otimizar os reguladores naturais que estão ativados. E toda a região, seja rural, urbana, que tem tecnologia, mas os reguladores naturais estão desativados, essa tecnologia, essa economia vai sucumbir. E aí acontece o que a gente está vendo a todo instante na TV. Nos canais de TV, morte, enchente, deslizamento, de encosta. Bom dia, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estou aqui em Macapá, Amapá, dia 20 de fevereiro de 2023. Graças a Deus, fazendo um registro do trabalho de preparo de mudas de espécie arbórea para arborização de ruas aqui em Macapá, Amapá, e replantio também de algumas falhas de árvores na zona urbana. Andando no centro de Macapá, eu me deparei com a árvore, com boas características de árvore para arborizar as vias públicas, e as sementes estão aqui. Dia 3 de novembro de 2022, essas sementes estavam ainda verdes, e dia 16 de fevereiro de 2023 foi que eu retornei lá na árvore e encontrei já sementes caindo sobre a calçada, sobre o asfalto. E Deus me deu a ideia de selecionar algumas delas, estão aqui. Essa espécie arbórea tem bom porte, boa altura, bom vigor, já tem muitos anos vegetando na via pública, e ela possui um dossel denso, com boa capacidade de sombreamento, de umidificar a atmosfera com água em forma de vapor e sequestrar o carbono que promove o aquecimento global. Na época, essas sementes estavam caindo sobre o solo e as pessoas passavam desavisadas com veículo, caminhão ou carro pequeno, e passavam por cima dessas sementes e acumulando na calçada, na sarjeta. E aí Deus me deu essa ideia. Estamos aqui registrando essa proposta de preparo de muda. A espécie eu não consegui identificar nem o nome científico, nem o nome popular. Estou aqui pesquisando. E a ideia que Deus me deu é de preparar 51 mudas e entrar em contato com profissionais de agrárias da universidade ou universidades que tem aqui, seja pública ou estadual, e a gente repassar esse projeto para que eles venham aclimatar as mudas ou em casa de vegetação que seja sofisticada ou não, mas que possa ter uma boa capacidade de aclimatar essas mudas, usando-se um viveiro rústico
E aqui nós temos a proposta para preparar essas mudas. Nós temos o material, o substrato, que é esse composto orgânico. E nessa composição tem terra preta, que eles chamam aqui, tem pó de serra curtido, tem uma concentração de calcário, o caroço do açaí moído, e tem uma boa capacidade de retenção de água. Para enriquecer esse composto orgânico com a fonte de nitrogênio, nós temos aqui o esterco de frango, é um fertilizante orgânico, está aqui. Outro fertilizante orgânico simples, classe A, torta de mamona. Aqui tem a concentração diferente de nitrogênio. No caso, a torta de mamona tem 5% de nitrogênio. E esse esterco de frango de galinha, ele tem 1% na sua concentração de nitrogênio. E na verdade é necessário perceber que aqui não é uma regra, aqui não é uma definição, ninguém aqui é dono da verdade, graças a Deus. A escolha dessas fontes vai depender da disponibilidade das fontes orgânicas de nutriente, macronutriente, e o custo-benefício. Então nós temos aqui essa quantidade de sacos com o composto orgânico, porque nós vamos preparar outras espécies arbóreas, alunos das primeiras letras, do fundamental, do médio, das universidades, os moradores, e a Secretaria de Meio Ambiente trabalhar com os conselhos comunitários para formar mudas e se ver pertencendo a esse projeto e assumindo responsabilidades. E a universidade, a Secretaria de Agricultura, o governo do estado, dos municípios devem, os prefeitos, vereadores e senadores, deputados federais e deputados estaduais devem trabalhar com esses projetos e divulgar o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Eu dou graças a Deus por tudo. E essas mudas, de início, eu vou colocar aqui as sementes plantadas no recipiente, na horta da minha sogra. E depois, se Deus quiser, eu vou buscar apoio, parceria com as universidades, IFC, para a gente fazer esse trabalho. Então, eu vou deixar aqui o Salmo de número 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento revela as obras das suas mãos. Graças a Deus. É necessário utilizar o GPS para localizar a árvore que deu origem a estas sementes e anotar o endereço da localização de todas as demais árvores que têm um potencial de produção de semente, para se fazer a dispersão dessas espécies arbóreas que tenham comprovadas características de adaptação na zona urbana e oferta de serviços ecológicos aos moradores da rua, enfim, de toda a sociedade urbana. A ideia que Deus me deu é que eu repasse essa proposta para profissionais de agrárias, tanto de nível médio, de nível superior,
e também as comunidades tradicionais, para que assim a gente possa ter assim um apoio de outras pessoas nesta proposta. E eu, se Deus quiser, eu vou viajar em maio. Eu estou aqui de passagem em Macapá, Amapá, e nós vamos buscar o contato com essas pessoas que têm um potencial de contribuição, de participação nessa proposta de arborização de Macapá, que a preocupação já existem pessoas ou entidades que vêm se preocupando com esse tema. E é interessante que aqui em Macapá as pessoas vivem coletando frutos da mangueira para comercializar e sobreviver destas rendas. Só que é necessário que a Prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente, de Agricultura, as demais entidades afins venham fazer uma proposta para a população. Cada dono de residência na zona urbana, quando comprar sementes, frutos de mangueira, produzir mudas, que não plante na frente da sua casa, ou que plante. Vai depender da existência de árvores arborizando à frente das residências, ou disponibilize, ou venham até comercializar essas mudas, porque a gente anda nas ruas, estão cheias de semente de mangueiras que foram colhidas, foram usadas na alimentação humana e jogadas na via pública ou no rio. Isso vem trazer problema de entupimento da rede de escoamento de água da chuva e destruindo toda a oferta desse material da genética das mangueiras. E elas estão ficando velhas e há falhas, há necessidade também de implantar a arborização, ampliar e replantar espécies arbóreas mudas na zona urbana, graças a Deus. Macapá, Amapá, dia 1º de março de 2023. Estamos aqui dando sequência ao preparo de mudas de espécie arbórea, onde as sementes foram coletadas na via pública de Macapá, Amapá. Graças a Deus, quem fala aqui é da Silton Matos dos Santos. E as sementes da espécie que foram plantadas aqui nesses recipientes, que são os saquinhos de polietileno com substrato, notamos o reconhecimento da árvore em plena via pública e a coleta das sementes. Graças a Deus eu fiz este vídeo e agora estamos aqui registrando o trabalho de propagação para dispersão daquela espécie arbórea que identifiquei, graças a Deus, na via pública aqui em Macapá, Amapá, dia 20 de fevereiro de 2023. Graças a Deus eu plantei as sementes da dita espécie arbórea nestes recipientes. Foram 20 sementes e dia 22 de fevereiro de 2023 eu plantei 30 sementes aqui nesses recipientes, graças a Deus. E esse espaço aqui é um espaço da minha sogra, que
os filhos, genros, netos. Construímos junto, porque ela é uma senhora, minha sogra, graças a Deus, que é uma mulher de roça, que gosta de roça, já foi proprietária de uma fazendinha lá em Altamira, e aqui ela é um passatempo, graças a Deus, e a gente está interagindo aqui nesse espaço. A família adquiriu essa tira de terra aqui na zona urbana, criando as galinhas caipiras. Estamos fazendo desenho de manejo aqui. Vamos implantar, se Deus quiser, uma quadra com a grama, o capim, estrela africana. Fazer uma quadra para que as aves venham ter acesso ao verde, evitando estresse. E vamos, se Deus quiser, adquirir algumas matrizes de galinha caipira somente para a postura. E aqui é o passatempo, né? Graças a Deus, a vida cotidiana da minha sogra, a dona Ana. Ela tem a hortinha, todo dia ela vem aqui, ela vem para cá igual uma camponesa, graças a Deus, com um chapelão na cabeça. E com a ajuda de todos os membros da família, filhos, netos, nora, genro, bisneto, tataraneto, graças a Deus. E por enquanto, nosso plano é de repassar as plântulas, os sementes que possam estar germinando para uma instituição, faculdade do estado, o IFE, e eu vou pesquisar. Esses dias eu estou em casa de repouso, que eu fiz uma cirurgia, graças a Deus, no olho direito, e estou de repouso, tem um mês de repouso, e alguma coisa posso fazer, outras não. Aqui nós temos uma espécie vegetal que é o jambu. Essa espécie aqui que está na objetiva da filmadora e é utilizado na arte culinária do Pará e da região norte. As folhas são colocadas no tacacá. E o ambiente aqui é um microclima ideal. Aqui, porque tem umidade, o solo, uma boa quantidade de matéria orgânica. E essa caixa aqui é para a colocação de matéria orgânica, folhas secas que são varridas aqui na área de jardim. E é necessário trabalhar com uma boa diversidade de espécies para ter um equilíbrio na cadeia alimentícia, no solo e sobre o solo. E se Deus quiser, a gente vai enriquecendo essa área com outras espécies, que são plantas, algumas delas de consumo não convencional, que faltam serem introduzidas aqui. O mangalô, aquele inhame que chama inhame moela, que substitui a batata do reino. Enfim, nós estamos orando, pedindo ao nosso Deus para que Ele possa abençoar essas sementes, né, que vimos aqui, que estão plantadas nos recipientes, nos saquinhos de polietileno com substrato. E o meu nome é Dacilton Matos dos Santos. Estou aqui passando uns dias, chegamos aqui em novembro de 2022. Permaneceremos aqui até maio deste ano. Daí nós vamos, se Deus quiser, para a Valência.
A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Atos 16:31b. Graças a Deus. Macapá, Amapá, dia 19 de abril de 2023. Graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Dia 20 e dia 22 de fevereiro de 2023, graças a Deus, plantei 51 sementes de uma espécie arbórea que encontrei na zona urbana de Macapá, uma árvore madura, robusta, com um farto dossel, ou seja, uma copa de boa estrutura, com boa capacidade de arborizar a zona urbana e promover o sombreamento das vias públicas de Macapá. Plantei as sementes, foram 51 sementes, nestes saquinhos de polietileno com substrato, e hoje, graças a Deus, são 59 dias que estas sementes foram plantadas e a gente observa a germinação aqui acontecendo, diferentes estágios de germinação da semente. O hipocótilo emerge numa das laterais da semente, como nós estamos vendo aqui. O progressivo crescimento do hipocótilo, a gema apical, ela vai se consolidando e avançando, chegando a este estágio, crescimento do hipocótilo, a gema apical, ela vai se apresentando, ela vai se estabilizando até a emissão das primeiras folhas. Aqui é uma plântula da espécie arbórea que eu encontrei aqui em Macapá, Amapá. As sementes caindo sobre a calçada, sobre o asfalto. E esta outra plântula já está em fase avançada de desenvolvimento. E a gente observa que as sementes, esta semente aqui, ela com todo o vigor de germinação, está emitindo o hipocótilo. Esta plântula também já está consolidando todo o processo de germinação e emissão das primeiras folhas. E o que a gente observa é que esta plântula já está numa fase mais adiantada de crescimento, de desenvolvimento. E aqui ela é mais apressada do que as outras, né? E a gente observa que as demais sementes estão no processo de germinação. E eu estou aqui fazendo este vídeo e dando graças a Deus, porque estas plântulas, elas representam a sucessão genética de uma espécie arbórea que existe aqui em Macapá, Amapá, aonde eu encontrei
apenas 3 árvores que elas têm as mesmas características e tudo indica que é a mesma espécie, a mesma árvore, em função das sementes, a disposição do sistema foliar. E sempre essas 3 árvores, tem uma na beira do rio Amazonas, na orla do rio Amazonas, e 2 que são vizinhas, mais no centro da cidade de Amapá, de Macapá, Amapá. E agora a ideia é repassar essas plântulas para uma instituição, porque dia 17 de maio, ou seja, o mês que vem, se Deus quiser, eu já estou com a passagem comprada para regressar para Valença, Bahia, com a minha esposa, Maria do Socorro Oliveira dos Santos. E já entrei em contato com algumas instituições através de Zap. E esta semana eu vou tentar repassar esta proposta para alguma instituição que tem interesse para acompanhar o desenvolvimento até chegar à idade de fazer o plantio dessas mudas no local definitivo. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Fica aqui o Salmo de número 119, o versículo 105. Glória a Deus. Nos vídeos anteriores mostramos a sequência de árvores da mesma espécie e uma delas é em plena zona urbana de Macapá, na época da produção de frutos. E naquele vídeo nós vimos os frutos caindo na calçada e no asfalto. Não consegui descobrir ainda nem o nome científico, nem o nome popular da espécie arbórea. Hoje são 22 de abril de 2023, dia 20 e dia 22 de fevereiro de 2023, eu plantei essas sementes, graças a Deus, e aqui nós temos uma que está germinando já, em fase de germinação. Essa aqui é o primeiro estágio de germinação, graças a Deus. Aqui o hipocótilo já está em estado avançado de desenvolvimento, é o segundo estágio de germinação. Aqui é o terceiro estágio de germinação. Dá para a gente observar de onde a emissão do hipocótilo, uma das extremidades da semente. Portanto, desta espécie arbórea devemos plantar semente deitada. E aqui a plântula já está consolidando a formação de folhas, graças a Deus. E aqui nós temos a fase aonde a planta já está com a idade mais avançada, com as folhas em franco desenvolvimento. O quinto estágio, graças a Deus. E aqui a planta está no estágio de maior desenvolvimento. A gente observa que na fase de plântula, esta espécie arbórea já apresenta uma conformação de dossel de boa capacidade de oferecer uma copa de ótima estrutura, densa, de produção de sombra. Por que devemos nos preocupar em fazer essa maratona de produção
de mudas de espécies arbóreas em Macapá. A questão é que Macapá se encontra na linha do Equador. As temperaturas, graças a Deus, são mais altas e com isso a gente deve implantar estruturas que venham umidificar o ar, a atmosfera urbana em Macapá. E futuramente esta espécie arbórea, que ainda é uma plântula, se Deus quiser, ela vai sequestrar carbono, vai permitir a infiltração das águas da chuva no solo urbano, vai interceptar a luz do sol, vai diminuir o ruído, vai diminuir a poluição sonora na cidade, vai contribuir com o sombreamento das ruas e é o guarda-sol natural que o nosso Deus fez e vai promover a formação de chuvas. E nós devemos plantar água, água se planta, Ernest Gost, essa frase é dele. E a gente planta água preparando muitas espécies arbóreas para fazer o plantio na zona urbana de Macapá, evitando o excesso de calor que é gerado na zona urbana de Macapá devido à presença de muita calçada, como nós estamos vendo aqui, veículos que não têm sombreamento, não tem arborização, é isso que existe muito em Macapá, calçada impermeabilizada e falta de componente arbóreo diversificado, árvores de porte mais baixo. Infelizmente, a média das infraestruturas de residência aqui em Macapá é essa, não só em Macapá, é no país inteiro. E a visão é errônea de que calçada é progresso, é desenvolvimento. Excesso de calçada é o que o Odo Primavera chama, abre aspas, regressão ecológica, fecha-se aspas, ou seja, a economia de um município pode degenerar, sucumbir se os reguladores naturais estiverem desativados. E um dos reguladores naturais que o nosso Deus criou foram as árvores. E aqui este vídeo completa a sequência da avaliação da proposta de plano de arborização da zona urbana de Macapá, Amapá. Aqui é o primeiro estágio, a semente emitindo o hipocótilo. O segundo estágio, o hipocótilo já mais amadurecido. O terceiro estágio, nós vemos de onde sai o hipocótilo, de uma das extremidades da semente. Esse é o efeito do geotropismo positivo e a plântula já definida a formação do sistema foliar, graças a Deus. O quarto estágio. O quinto estágio, a plântula já tem uma proposta de avanço, de formação de dossel. A gente percebe que essa planta, graças a Deus, ela tem uma promessa muito boa para produzir copa bem densa, o que vai contribuir também para quebrar as correntes de vento que são geradas aqui no rio Amazonas, que banha Macapá, Amapá. Graças a Deus por tudo isso. E as sementes, estas sementes foram plantadas dia 20 e dia 22 de fevereiro deste ano de 2023. E hoje, graças a Deus, 22,
de abril de 2023. Dá para a gente calcular e saber a idade destas plântulas. Graças a Deus. E nós ficamos aqui com o Salmo de número 19, graças a Deus. Bom dia, Macapá, Amapá, dia 12 de maio de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos. Estas plântulas que aqui figuram, elas são filhas da árvore que encontrei na rua Procópio Rola 662, em Macapá, Amapá. E dia 20 de fevereiro de 2023, graças a Deus, eu plantei as sementes. E aqui a gente observa estágios diferentes de germinação, de emissão das folhas primárias, e as plântulas já apresentam uma herança genética excelente, graças a Deus, com a parte aérea demonstrando que a árvore ficará com um dossel, com uma ótima arquitetura, e a haste ereta e com uma boa capacidade de suporte do volume da copa do dossel da árvore quando chegar à fase adulta. As sementes desta espécie arbórea, que não conheço nem o nome popular, nem o nome científico, eu encontrei nas calçadas e no asfalto nesta localidade, a rua Procópio Rola 662, Macapá, Amapá. E existem outras árvores semelhantes a esta espécie, e assim a germinação, a gente observa aqui a semente ao lado e a germinação excelente, e a formação da parte aérea da plântula, a formação, bom aspecto vegetativo, graças a Deus. O substrato demonstra que tem uma qualidade satisfatória para garantir a formação de mudas em condições de realmente se arborizar a Macapá. É necessário que a Secretaria de Meio Ambiente, a Universidade Estadual e Federal de Macapá, Amapá, possa fazer um trabalho de diagnóstico, identificação e marcação das espécies arbóreas que já são constatadas como promissoras. É necessário arborizar, replantar mudas de espécies arbóreas em Macapá, Amapá. E a defesa da preservação e do manejo sustentável da floresta amazônica é necessária, a prática, a vivência, sobretudo se criar um clima na zona urbana parecido com o clima da floresta amazônica. E a gente agradece também a contribuição da Embrapa daqui de Macapá, Amapá, na pessoa da dona Emília Neves Pacheco, que o nosso amigo aqui, ele fez referência à Embrapa de Macapá,
porque o Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, 8º Batalhão de Engenharia de Construção, o Batalhão Rondon, ele solicitou a doação de algumas espécies arbóreas à Embrapa de Macapá, Amapá. E quando eu visitei a Embrapa, a dona Emília Neves Pacheco, funcionária da Embrapa, ela me orientou a repassar essas mudas para esse projeto, que é um projeto de construção de rodovia, que essa rodovia que eu citei no início, e principalmente, como o nosso colega falou, é na BR-156, quilômetro 210 ao quilômetro 271. E na construção da rodovia é necessário também se desenvolver trabalhos voltados para a conservação ambiental, práticas ambientais na conservação do solo, evitando assim a erosão do solo. E aí nós agradecemos a Deus por tudo. E no caso, na época, quem fez o pedido das mudas à Embrapa foi o capitão comandante da 2ª Companhia de Engenharia de Construção, 8º Batalhão de Engenharia de Construção, Pedro Wilson Paiva Ferreira. Graças a Deus. Nós agradecemos a Deus por tudo. Macapá, Amapá, 15 de maio de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos aqui na Avenida Procópio Rola, número 662. E até o dia 9 de maio de 2023 eu desconhecia o nome desta espécie arbórea que estamos vendo aqui na frente. E dia 12 de maio de 2023, em visita à Embrapa de Macapá, Amapá, eu fui recebido, graças a Deus, por uma funcionária da Embrapa de Macapá, Amapá, a dona Emília, e ela me ensinou o nome desta árvore, que é o nome popular alvineira. Alvineira. E assim, para que vocês possam ter acesso à ficha técnica completa desta espécie arbórea da alvineira, vocês podem digitar o nome alvineira no Google, na internet, e vai aparecer a ficha técnica completa desta árvore. Portanto, em fevereiro de 2023 foi o mês que eu coletei as sementes que estavam caindo desta árvore da alvineira sobre a calçada e sobre o asfalto. Quem tiver interesse, agora, se Deus permitir, só o ano que vem, né, assim, o ano de 2024, o mês de fevereiro, vocês podem vir aqui na Avenida Procópio Rola, 662, Avenida Procópio Rola, 662, Macapá, Amapá, e coletar ou catar as sementes que caem sobre a calçada e sobre o asfalto e preparar as mudas desta árvore, que tem uma boa germinação, é uma semente de excelente germinação, graças a Deus. Além dos serviços ecológicos que ela presta, tanto no espaço urbano como no espaço rural, ela também tem
propriedades da farmacopeia brasileira. No caso, segundo a literatura, as folhas são utilizadas para combater a tosse no ser humano, além de dispor desta excelente estrutura arbórea, uma área de dossel muito vasta e com a alta capacidade de interceptar as águas da chuva, de infiltrar as águas da chuva no solo, de sequestrar o gás carbônico, que é gás de efeito estufa, a alta capacidade de interceptação da luz do sol, de ser uma fonte de alimento para os morcegos. Por isso também tem um outro nome popular, que é morcegueira. E além do mais, ela se constitui um quebra-vento arbóreo, o que impede a formação de vendavais. Ao interceptar as águas da chuva, por dispor de uma grande área foliar através da sua copa, evita as enchentes, pois as águas das chuvas são liberadas para o ambiente urbano de forma gradual. E é um ar-condicionado gigante e natural e um ventilador de alta grandeza para a zona urbana de Macapá, Amapá. No entanto, é necessário se ter a cautela para não utilizar somente uma espécie arbórea no projeto de arborização de Macapá ou de qualquer outra região, seja na zona urbana ou na zona rural, para se evitar a perda da espécie arbórea por um fungo específico. E quando se tem uma maior variabilidade de espécies arbóreas, nós temos condições de fazer frente ao surgimento de fungos patogênicos que possam acometer a espécie arbórea ou as espécies arbóreas e provocar a morte de todas as árvores. Então, quando nós temos uma cadeia alimentar mais variada, nós temos uma estrutura que naturalmente vai fazer frente aos ataques de insetos e de agentes patogênicos. Glória a Deus por tudo isso. Graças a Deus, porque Deus foi que criou a árvore, criou todas as espécies arbóreas que conhecemos ou não conhecemos, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos, Macapá, Amapá, 15 de maio de 2023. Vamos ficar aqui com esse texto da palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos. Agradeço a Deus por esta grande oportunidade. Que o nosso Deus seja o único digno de toda a honra, glória e louvor. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui em plena zona urbana. Esta árvore é a planta mãe destas mudas que aparecem no próximo Macapá, 16 de fevereiro de 2023. Serviços ecológicos produzidos pelas árvores. Na zona urbana nós temos aqui esta mangueira
aonde as pessoas elas aproveitam esse serviço ecológico que é a produção de frutas. No caso, essas frutas de manga, elas foram colhidas nas mangueiras aqui de Macapá. Então nós vivemos aqui, ó, estamos vendo o transporte, essa carretinha é um sistema de triciclo local para o trabalhador sentar, o selinho, o pedal, e empurra a carroça, que tem, são duas rodas, né? Graças a Deus. E ela é adaptada com duas rodas para o transporte da manga. Aí, como Macapá é uma cidade que a topografia é plana, lembra muito Feira de Santana na Bahia, não é isso? Ó. Há essa facilidade do indivíduo pedalar, tá perdendo gordura, fazendo exercício, criando força no corpo e vendendo a sua manga, trabalhando, que a Bíblia diz: no suor do teu rosto viverá. E a Bíblia diz: quem não trabalha é bom que não coma. Então as pessoas aqui, ó, estão trabalhando, elas não estão vivendo às custas de ninguém, é do próprio suor, graças a Deus. Nós temos aqui o nosso amigo, olha, aqui, ó, ele tá aparando as frutas de manga que o parceiro dele de trabalho, de lida, está lá em cima. É porque não dá pra gente ver direito, mas ele está lá com a camisa vermelha, ó, ele subiu aqui, está colhendo a manga. A necessidade de uma associação, de uma instituição orientar esse pessoal nesse trabalho, desenvolver alguma maneira de proteção, de EPI, orientar, mas é melhor eles estarem aqui trabalhando do que fazendo coisa errada, né? Que Deus não vai deixar. Aqui são pais de famílias que estão trabalhando, a gente percebe aqui, ó, frutos de boa qualidade, e nós estamos observando que tem muita mangueira sendo derrubada aqui em Macapá porque não plantaram e não tem cuidado com as mangueiras. Vocês viram em vídeo ou vídeos anteriores. Olha só, esse é um dos serviços prestados pela mangueira que é utilizada na arborização da zona urbana de Macapá. E o ideal era que cada pessoa que comprasse, digamos, 50 ou 100 mangas, ou uma ou duas, transformasse as mangas em muda e entregasse para uma instituição de agroecologia, uma universidade, um trabalho assim de parceria, para distribuir essas mudas de mangueira e de forma alternada arborizar as cidades, as ruas de Macapá, porque isso aqui futuramente vai alimentar muita gente. Além de gerar emprego, a sustentabilidade na zona urbana gera emprego e alimenta as pessoas. É uma fruta dessa, a manga, saudável. E a gente sabe muito bem que aqui em Macapá existem várias famílias que trabalham nesse sistema. Graças a Deus, devemos motivar a geração nova a arborizar a cidade, as pessoas, porque aqui é um exemplo vivo de que a árvore, ela realmente traz muitos serviços ecológicos e econômicos para toda a sociedade. Conter excesso de calor, umidificar o ar, trazer a proteção contra vendavais, e cada árvore dessa funciona como um quebra-vento. Graças a Deus, aqui em Macapá existem muitas mangueiras, mas há necessidade de se fazer um trabalho de preservação. É um SOS mangueira na cidade de Macapá. Quebrar essas calçadas, remover com critério
e plantar a gramínea e o amendoim forrageiro, porque o amendoim forrageiro é uma leguminosa e vai fazer a ciclagem do nitrogênio no solo. É necessário quebrar, refazer essas calçadas, quebrar elas, arrancar com cuidado e plantar a gramínea e o amendoim forrageiro. Então vocês estão vendo aqui, ó, a quantidade de fruta lá. O cidadão está lá em cima fazendo a colheita e o colega aparando os frutos que são jogados aqui, ó. Macapá, Amapá, dia 11 de abril de 2023, aqui em plena via pública. São 11 horas e 5 minutos. O que restou de uma exuberante mangueira que estava vegetando aqui. E a causa, ou as causas, estão aqui visíveis. Calçadas, impermeabilizando o solo urbano, impedindo a infiltração das águas da chuva no solo vizinho à mangueira, o que provocou a morte da mangueira. O que restou, um pneu que deixaram aqui. E olha lá, esta mangueira que morreu e que está aqui só o toco. Segundo o morador aqui, ela era tão frondosa como aquelas mangueiras lá da frente, ou como esta daqui. Esta mangueira que vivemos está comprometendo a copa da mangueira, o mesmo manejo que foi feito nessa mangueira aqui que já morreu. Boa tarde, estamos aqui em Macapá, Amapá, dia 22 de abril de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos aqui na prática de enchimento de saquinhos de polietileno para o preparo de mudas de mangueiras. Aqui nós temos a semente da mangueira que foi coletada na zona urbana de Macapá, Amapá, pois a proposta de arborização urbana da cidade de Macapá foi uma proposta vitoriosa na época e tem demonstrado até hoje, pois a média da idade das mangueiras são 80 anos. E aqui nós temos a semente da mangueira. Utilizamos este funil que é feito cortando-se a garrafa de iogurte e colocamos aqui, ó, na extremidade um saquinho de polietileno. Utilizamos uma colher de pedreiro e aqui a gente vai enchendo dessa forma aqui, ó, graças a Deus. Esse material eu já apresentei em outro vídeo para vocês, graças a Deus, as considerações, os cuidados com o terriço. E aqui a gente enche e vai promovendo esses movimentos aqui, ó, para acomodar o substrato do terriço no saquinho de polietileno. E aliado a essa prática, nós colocamos essa quantidade de esterco de frango, esterco curtido, que é fonte natural de nitrogênio. E aqui nós temos outra fonte de potássio que a gente coloca e mistura, faz uma mistura e
essa mistura a gente vai colocar para otimizar o desenvolvimento do sistema radicular, a mangueira, graças a Deus. A gente completa aqui, ó. O enchimento desse saquinho, se o indivíduo, o grupo tiver condições de ter uma máquina para fazer um enchimento mecânico, vai ser mais rápido para encher o saquinho. Isso vai depender da disponibilidade de verba, de recursos, de dinheiro para se agilizar o enchimento do saquinho, utilizando-se equipamento, máquinas. E aqui a gente tem o saquinho cheio e, graças a Deus, plantamos a semente da mangueira, a semente deitada. E esse recipiente, esse saquinho de polietileno, ele comporta 2,5 kg dessa mistura aqui. E graças a Deus está cheio. Envolver crianças, jovens, adolescentes, adultos, escolas, universidades, para que cada bairro tenha o seu referencial, o seu viveiro comunitário para produzir essas mudas e com o envolvimento de um aporte técnico, científico, de profissionais de nível médio ou superior, de agrárias, biologia, ecologia, agroecologia, para, juntamente com o Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, se ter um trabalho de construção participativa do conhecimento na cidade de Amapá, Macapá. Mas o principal ingrediente é o amor, o cooperativismo, o trabalho de cooperação mútua. Graças a Deus. Ficamos aqui com o Salmo de número 128, graças a Deus. Macapá, Amapá, dia 12 de maio de 2023. Esta é uma plântula da mangueira, Mangifera indica, graças a Deus, semente oriunda da zona urbana de Macapá, Amapá, que foi germinada aqui em canteiro da horta da minha sogra, graças a Deus, e a plântula foi transplantada para o saquinho de polietileno com substrato. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. E diante da carência da arborização da zona urbana de Macapá, e graças a Deus com a grande oferta de sementes, de mangueiras, já safreiras, que se encontram vegetando na zona urbana de Macapá, Amapá, a necessidade de toda a sociedade de Macapá, Amapá, um trabalho sistêmico, um trabalho multi-interdisciplinar, um trabalho holístico, com as comunidades tradicionais, a Universidade Federal, Estadual de Macapá, Amapá, IFE de Macapá, Amapá, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, ONGs voltadas para trabalhos com as questões ambientais, de preservação da floresta amazônica. Devemos desenvolver um trabalho de educação ambiental, alfabetização ecológica, construção participativa do conhecimento, entre aspas, para se produzir mudas através de viveiros comunitários, sensibilizando cada bairro, criar um conselho comunitário ambiental. E arborizar Macapá, evitar utilizar somente uma espécie arbórea. Devemos ter uma variabilidade de espécies arbóreas destinadas para
arborização de Macapá, Amapá, que fica na linha do Equador. Tem problema de excesso de calor devido ao alto impacto antrópico ambiental na zona urbana de Macapá.